Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos terminar aí a parte de potenciação e radiciação aí que a gente já estava vendo, né? Na última aula a gente viu sobre potência racional, né, pessoal? Onde a gente poderia associar essa parte de raiz com a parte de potência. Hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer quando a gente tem a potência irracional. E daí a gente já fecha aí, né, toda a parte de potência com expoente de qualquer número real. Então a gente vai calcular, por exemplo, potências do tipo 3 elevado à raiz de 2, né? Raiz de 2 é um número irracional. Então a gente vai calcular potências desse tipo. Às vezes a gente não vai chegar no número propriamente dito, mas a gente vai chegar em algumas aproximações. Até porque nem esse número aqui a gente consegue determinar ele com exatidão, certo? Então a gente vai pegar aí aproximações para esse número e vai poder usar qualquer propriedade que a gente já viu, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira aproximação que a gente vai ter desse número daqui vai ser o seguinte, ó, separei aqui um conjunto A1 e um conjunto A2, né, da seguinte forma. Eu sei, pessoal, que a raiz de 2 ele vai estar entre 1 e 2, certo? Eu também sei que vai estar entre 1,4 e 1,5, estou restringindo a 1,41 e 1,42, 1,414, 1,415, 1,4142 ou 1,4143, né, que faltou um 4. Então, pessoal, eu sei que o raiz de 2 vai estar entre esses números aqui, por aproximações que a gente consegue fazer, certo? Então, a gente consegue aproximar o raiz de 2 através desses números aqui. Então, eu sei que ele vai estar entre esse número e esse número aqui, certo? É claro que aqui vai ser infinito, né? A cara do raiz de 2 vai ser esse daqui, mas vai ter mais números para cá. Só que ele não vai ultrapassar esse número daqui, certo? Então, raiz de 2 vai estar entre esses números aqui. Por essa correspondência, pessoal, quando eu elevo esse número, 3 elevado a 1, ele vai ser menor que 3 elevado a 2. E o 3 elevado a raiz de 2 vai estar entre 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. É o que eu pus aqui, ó. 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. O 3 elevado a raiz de 2 vai estar entre esses dois números. E daí eu fui fazendo a aproximação do raiz de 2, ou seja, do expoente. E daí, pela correspondência que eu tinha aqui, eu só coloquei para cá. Então eu sei que o 3 elevado a raiz de 2 vai estar entre esse número e esse número. E esse número aqui, pessoal, a gente consegue definir ele. Esse daqui a gente também consegue definir por quê? Ele é um número racional. A gente consegue transformar esse número para a forma de fração. É claro que ficaria uma fração bem grandona, né? Ficaria, por exemplo, 14.142 dividido por 10.000, né? E daí era muito difícil a gente poder calcular esse número, mas a gente sabe calcular. E daí a gente sabe calcular esse, sabe calcular esses, e a gente sabe também que a raiz de elevado a 3 elevado à raiz de 2 vai estar entre esses dois números. Bom, pessoal, com esse raciocínio, a gente vai conseguir agora definir aí uma potência com expoente racional, certo? Eu vou utilizar esse mesmo raciocínio que eu coloquei aqui para o 3 elevado à raiz de 2, certo? Então vamos lá. Pessoal, então essa definição ela é um pouquinho grande, então eu vou colocar ela por partes, tá? Então essa primeira parte eu vou construindo aí, né, sequentemente aí. Só que não é só isso daqui a definição, não. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aí com potência com expoente racional. Ó, então seja A pertencente aos reais, então A é um número qualquer, e alfa é um número irracional, certo? Então esse alfa aqui é um número irracional, raiz de 2, π, qualquer número assim. Consideremos conjuntos. A1 como sendo todos os números racionais menores do que alfa, ou seja, esses números vão estar para cá. Ó. Então eles vão ser menores do que alfa. E A2 como sendo todos os números maiores que alfa, sendo que esses números sejam racionais. Então ele vai estar todos esses números para cá. Então A1 está para lá e A2 está para cá. Pessoal, a primeira observaçãozinha aí, ó, todo número de A2, ó, todo número de A2 é maior do que o número todo número de A1. Vocês conseguem chegar a isso? Então, qualquer número que eu pegar aqui, ó, ele vai ser maior do que o número que eu pegar aqui. Isso é óbvio, né? Só a gente ver ali na reta, né? Então, é isso que eu coloquei, ó. Todo número de A2 é maior do que todo número de A1, certo? Então, olha aqui, ó, a segunda observação, observação 2, é o seguinte. Existe aí, né? Eu vou colocar existem. Bom, pessoal, então olha a segunda observação. O que ela fala?
Existem RS, tal que R é menor que alfa e S é maior que alfa, né? Isso daqui é bem óbvio. Tal que essa diferença de S menos R será menor do que qualquer número que eu queira. Então, por exemplo, eu consigo pegar, tipo, eu quero o número 1, eu quero que esses dois números aqui, a diferença deles seja 1. Eu consigo pegar um número racional aqui, um número racional aqui, com que essa diferença seja 1. Por exemplo, 3 menos 2. Ah, mas eu quero que essa diferença seja 0,1. Eu consigo um número assim? Consigo. Eu pego um 3,1 menos um 3 e eu consigo ter o 0,1. E assim por diante. Então eu consigo pegar um 0,01, onde eu consigo definir dois números que tal que essa diferença daqui vai ser igual a isso. Não, na verdade eu posso pegar um número menor ainda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando números bem próximos aqui, ó. Um número R aqui, um número S aqui, bem próximos. Estou pegando um R e um S bem próximos ali de alfa, para quê? Para essa aproximação ficar cada vez mais real. Né? Então, estou aproximando números racionais, a diferença de números racionais, com um número irracional, para a gente ter a noção do que vai ser o resultado dessa potência, certo? E daí a gente vai estender essa definição para a parte quando eu elevo esses números aqui, ó, a algum número qualquer. Bom, pessoal, agora em correspondência, né, os conjuntos A1 e A2 que a gente definiu, a gente vai considerar B1, né, como sendo A elevado a R, tal que R pertence àquele conjunto A1, que vai ser menor que alfa. E B2 é os elementos da forma A elevado a S, tal que S são os elementos de A2, que são maiores que alfa. E daí, pessoal, o que a gente vai ter? A mesma coisa que a gente tinha, né, correspondência lá de A1, né? Que olha aqui, ó, todo número de B2 é maior do que todo número de B1, certo? Igual a gente tinha naqueles conjuntos. Então, esses elementos aqui são sempre maiores que esse. E daí existem A elevado a R e A elevado a S. Então, A elevado a R e A elevado a S. Tal que A elevado a R vai ser menor do que A elevado a alfa e menor do que A elevado a S. Onde essa diferença aqui, A elevado a S menos A elevado a R, será menor do que qualquer número que eu queira. Ou seja, eu consigo definir essa diferença tão pequena que ela vai se aproximar cada vez mais desse A elevado a alfa. E é isso que a gente tem. A gente tem que A elevado a R é a aproximação de alfa pela esquerda e A elevado a S a aproximação de alfa pela direita. Né, pelos extremos aí, então a gente está aproximando esse A elevado a alfa, certo? Então, a noção que a gente tem de potência racional é mais uma noção de aproximação, pessoal, certo? E todas as propriedades que a gente já viu é válida aqui para esses números irracionais, certo? A soma dos expoentes, quando duas bases se multiplicam, né? Todas aquelas partes de divisão, todas aquelas partes de radiciação, tudo vai ser válido para a potência com expoente racional. Certo? Então agora a gente só tem algumas observações para fazer sobre esses números aqui, ó. Certo? Então as observações são as seguintes. 0 elevado a alfa vai ser 0, independente do alfa que eu tenho ali, se é irracional ou não. 1 elevado a alfa vai ser 1 também, independente do alfa que eu tiver. Se A é menor que 0, pessoal, A elevado a alfa não tem significado, ou seja, menos 2 elevado a raiz de 3 não tem significado, não dá pra gente saber qual vai ser esse resultado, nem por aproximação. Menos 7 sobre 2 elevado a π também não tem significado. Então, todo número que a base tiver negativa e o expoente for irracional, então a gente não tem um significado para ele, um valor para ele, certo? Nem por aproximação, igual a gente fez. E aqui, ó, se alfa for menor que 0, alfa negativo, expoente negativo, então 0 elevado a alfa não tem significado. E na verdade não tem significado para nenhum número, né, pessoal? Por exemplo, ó, vou pegar do natural inteiro, 0 elevado a menos 1, um racional e um irracional. Para todos esses valores aqui, essa relação aqui ela não tem significado, porque não existe isso, não existe isso e muito menos existe isso. Por quê? Todos esses elementos aqui embaixo vai dar 0, né? E 1 sobre 0 não existe. Então, ó, não tem significado se o expoente for negativo e a base for 0. Certo? É o que a gente já tinha. Então, vamos ver alguns exemplos aí. O que a gente pode utilizar dessas propriedades que a gente já viu aí nos números irracionais. Bom, pessoal, então olha o que a gente vai ter aqui. Tem 3 exemplos, ele está pedindo para simplificar essas expressões.
Então olha o que eu vou ter, 3... Acabou a tinta aqui. Então o que eu vou ter aqui, ó? 3 vezes multiplicação de potência de mesma base. Então eu vou conservar a base e somar os expoentes. Ó, raiz de 3 é o oposto de menos raiz de 3, então isso aqui vai dar 0, né? Então, ó, 3 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 a gente sabe que é 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Certo? Aqui, a gente tem que potência de potência, ó, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse número e multiplicar por esse. Certo? Então, olha o que a gente vai ter. 3 elevado a raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Que, ó, pessoal, observe que o raiz de 2 é igual a raiz de 2 e 1 é igual a 1. Então a gente tem o produto da diferença pela soma. Então é só fazer a raiz de 2 vezes raiz de 2 menos 1 vezes 1. Então a gente vai ter que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Menos 1 vezes 1 é 1. Então 3 elevado a 1 é igual a 3. Certo? E esse exercício aqui, ó, pessoal, vou deixar para vocês entregarem, tá? Exercício para o Moodle. Tá bom? Então vocês utilizem aí, tenta deixar na mesma base, tá? Depois vocês somam os expoentes aí, tenta simplificar esse radical aqui, raiz de 12, né? Para vocês deixar a forma mais simplificada aí possível, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? É só vocês comentarem. Então, a gente finalizou essa parte de potência. Já vou passar a lista para vocês hoje, tá? Sobre essas potências de números naturais, inteiros, racionais e irracionais, que engloba todos os números reais, certo? Então, a gente vai começar uma matéria nova aí na próxima aula. Fico aguardando vocês.